Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero fazer uma pequena ministração a todos nós. Eu quero colocar o tema vida sentimental como vinho. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos enchei-vos somente pelo Espírito. Em outra tradução comum diz assim: e não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos somente do Espírito. Você sabe que o vinho na Bíblia é feito nele uma comparação, uma analogia como vinho, porque os homens que procuravam o vinho, geralmente na cultura, era exatamente para que através das festas, quando eles se embriagavam e a festa ia para a devassidão, a ideia principal era fazer um banquete para se alegrarem, para procurarem a satisfação, o prazer na vida. Então o vinho ele é tido como uma simbologia do Espírito Santo, que quando enche a vida do homem do fruto do Espírito, que quando penetra verdadeiramente a vida do homem, transformando-o, o alegra, tirando da devassidão, o alegra, sem levá-los à contenda. Um livro muito clássico que fala de embriaguez que gerou contenda, divisão, apesar de beneficiar uma filha de Deus, é o livro de Esther, onde fala que o rei bebeu e na sua alegria queria expor a sua esposa Vasti a outros, e como ela não foi, então acabou dando em divórcio por desrespeito, até que depois Esther vai se tornar rainha. Mas eu continuo falando com você do não se embriagar do vinho em que há devassidão, a contenda, enchei do Espírito, e nisso eu faço uma analogia do casamento. O casamento, a vida sentimental das pessoas, um namoro, um noivado, deveria ser uma vida repleta de delícias, de sabor, de preenchimento e ainda mais, na verdade, trazer a poesia, o romantismo, a alegria de ter encontrado alguém. Porém, nós analisamos que hoje em dia as pessoas são cheias de conflitos, cheias de contenda. Quando você olha, por exemplo, então o vinho, falando do vinho em si, o líquido, o comércio, o vinho, quanto mais tempo ele fica guardado, quanto mais tempo envelhecido, segundo os bons provadores, diz que o vinho fica melhor, o vinho fica mais adequado, o vinho fica mais acentuado, o que é seco fica mais seco, o que é mais suave fica mais suave. Assim também somos nós, seres humanos, falando de uma vida repleta do Espírito, e para nós cristãos que temos problemas sentimentais, emocionais a serem resolvidos, o tempo deveria nos fazer estarmos mais preparados para mexer com as questões da vida, deveria nos fazer ser pessoas melhores, mais sacerdócio real, mais nação santa, mais povo escolhido, mais perdoadores, mais suportáveis, mais cheio do Espírito, principalmente porque nós acreditamos que somos a igreja da última hora. Mas por que então, mesmo sabendo do Espírito, da vida do Espírito, podendo fazer analogias entre o vinho, por exemplo, comércio, e uma vida regada no Espírito de Deus, nós não conseguimos essa essência? Quanto mais tempos nós vamos passando na vida, nesses últimos tempos parece que ficamos velhos mais ranzizo, pessoas mais tomadas pelo pecado, mais rancorosa, menos capazes de mexer com os problemas, menos paciente, com uma impaciência, na verdade, que é anormal para o ser humano. Porque nós, com o tempo, mesmo tendo tantos anos de cristão, vivendo, conhecendo o Espírito, sendo ajudado por tantas questões que o Espírito tem resolvido, dado livramentos de enfermidades, o poder de Deus tem nos livrado de obras mortais, malignas, lançadas, e nós não conseguimos dar lugar o suficiente para encher do Espírito e ter um coração alegre, alegrar o nosso próprio coração para depois alegrar a outros, porque o vinho na medida era ingerido para alegrar o coração de outros, e nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Por que nós não temos conseguido isso? Será que não é um tempo de refletirmos? O que eu sou na vida sentimental?
O que eu sou hoje para a pessoa que está comigo? Será que eu sou vinho na vida dela? Vinho? Será que há delícias em conviver comigo? Será que há prazer em estar comigo? E eu não estou falando de prazer propriamente só sexual. Eu estou falando do prazer da companhia, do prazer de escrever uma poesia e mandar, enviar coisas que também na minha vida por um tempo tinha morrido. Hoje sim eu tenho mais uma essência de poesia, até porque também a vida emocional ela é recíproca, ela não pode ser parcial, mas também quem quer reconstruir um relacionamento rompido, ele começa parcial, voltando ele a fazer as suas funções e lutando para trabalhar. Nós erramos nos percursos, mas é um tempo de refletir. O que eu sou? Eu sou embriagado em o quê? O que tem na minha alma? Rancores, contenda, desses vinhos adulterados de mercado de 5, 7 reais, que é o resto do resto, que na verdade colocaram alguma coisa para dar uma cor, mas é álcool venenoso e daqueles que vai causar um tumor interno. Não é um vinho da medida. O que eu tenho ingerido na minha alma? Será que eu sou contendeiro, rancoroso? Será que eu não perdoo? O que será que está acontecendo comigo? Passa você também a fazer essa reflexão. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, que é os problemas, as questões em que leva a devassidão, leva a descrer, leva a ser imoral, leva a ser uma pessoa de moral duvidosa, de conduta emocional, sentimental e até física prostituída, mas enchei-vos somente do Espírito. Que você que tem o desejo de ver Deus operar na sua família, ou quem sabe vem frustrados em namoros e relacionamentos, tenha um reencontro com o Espírito, porque só o Espírito pode encher-nos novamente da essência de um novo nascimento e reconhecimento dos direitos de ter, sim, uma vida emocional, sentimental adequada, mas para ter o direito de ter, tem que primeiro ser, porque também teremos que dar a resposta a alguém. Deus abençoe e que a sua vida sentimental e emocional seja regada pelo Espírito de Deus.